Bom, vamos lá para a palavra de Deus. A gente está na série, começamos na semana passada, a série Uma Vida com Propósito. Temos meditado sobre isso, sobre a importância de ter uma vida com propósito. E hoje eu quero hoje poder compartilhar com você uma reflexão. Tanto que o título da mensagem hoje é uma pergunta. O que controla a sua vida? O que dirige a sua vida? Hoje nós vamos refletir sobre isso. O que controla a nossa vida? Porque quer queira, quer não, existe algo, ou alguém, ou alguma ideia controlando a nossa vida, e nós precisamos descobrir quem de fato controla as nossas vidas. Para isso, abra sua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Quero começar nossa reflexão com esse texto, depois a gente ora e dá continuidade. Aleluia. Diz assim o texto, acompanha comigo. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Vou repetir. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo fale conosco. Se você veio aqui nessa noite disposto a ouvir a voz de Deus, Ele certamente falará ao seu coração, porque todo aquele que busca acha, todo aquele que bate a porta se abre. Então, se nessa noite você precisa de uma resposta, precisa que Deus fale ao seu coração, Deus assim o fará, só o busque. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos conduza no centro da sua vontade. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor ministre nossas vidas. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor nos mostre sua vontade. E uma vez que isso acontecer, o Senhor que opera em nós, tanto querer quanto realizar, o Senhor nos conceda graça, nos fortaleça por meio dessa graça, para que nós andemos em obediência à sua vontade. Que haja disposição no nosso coração de obedecer aquilo que Deus irá falar nessa noite aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queria começar nessa noite propondo, na verdade eu vou passar a noite toda propondo reflexões, mas a primeira delas é a seguinte: você chegou aqui nessa noite. Uma vez que você está aqui, eu sugiro que você deixe Deus falar ao seu coração. Que você permita que o Espírito Santo, Ele confronte você quando necessário, corrija, dê autoridade a Deus para Ele fazer algo na sua vida hoje. É importante que se diga que o fato de a gente ter vindo à igreja não significa necessariamente ainda que eu dei autorização, que eu estou disposto a andar em fé e obediência. Eu vim à igreja. É óbvio que muitos de nós, quando chega aqui, a gente fica numa esperança de que Deus faça algo conosco. Isso é legítimo. Mas você já tem que estar predisposto a dar uma resposta para Deus. Deus, se o Senhor falar comigo, eu vou responder em fé. Eu vou obedecer. Então que nessa noite seja assim. E hoje nós vamos falar sobre o que controla, o que dirige a sua vida. Quando eu proponho esse tema, certamente eu vou falar de coisas que ou nós nunca pensamos, ou pensamos e não gostamos de admitir.
Não gostamos de falar sobre isso. Não gostamos de ter que admitir que, de fato, existem outras coisas, além de Deus e sua vontade, que controlam nossas vidas. E que é exatamente o controle dessas outras coisas que tem produzido os resultados que nós temos vivido, cada um, nas nossas vidas. Você está infeliz hoje? A gente precisa voltar um pouquinho para o começo da nossa história e lembrar que há algum tempo o Senhor tem nos advertido a tomar o caminho dele. E tudo bem, nós escolhemos não fazê-lo por um tempo. Só que essas escolhas nos levam para um lugar, caminhos que parecem direitos aos olhos dos homens, mas no final são caminhos de morte. Chega um momento que a gente tem que voltar atrás, a gente tem que ter humildade para dizer: Deus, não dou conta da minha vida, dirige a minha vida. Então, à medida que nós vamos avançando na ministração, nós vamos descobrindo quem controla a nossa vida. E à medida que algo falar ao seu coração, você imediatamente tem que estar disposto a dizer: opa, eu acho que a minha vida é controlada por isso e eu não quero mais isso, eu quero que Jesus controle a minha vida. É o que eu estou propondo para você nessa noite com a pregação do Evangelho. E eu espero que você abra o seu coração. Eclesiastes 4:4. Ele vai falar, eu vou ler novamente. Ele diz: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. O cara mais sábio que já pisou na face da terra escreveu esse texto. Assim diz a própria palavra de Deus, que o homem mais sábio que já pisou na face da terra foi Salomão. O homem mais sábio que já existiu e que existirá. E ele escreveu que a motivação para todo trabalho e realização, a força motora, o que me motiva, o que me faz levantar da cama todos os dias, o que me faz muitas vezes me doar para determinadas realizações ou tarefa, é a competição. Competição essa que ela não é necessariamente consciente, mas a gente está sempre olhando para alguém dizendo: uau, eu quero essa vida. Uau, eu quero isso aí. Uau, eu quero ter a mesma coisa que aquela pessoa tem. Então, essa força motora, ela toma conta do teu coração. E todos os dias você acorda, você se levanta, disposto a ter o que alguém tem, disposto a viver a vida que alguém está vivendo, disposto a receber, a construir aquilo que alguém um dia já construiu. Então, Salomão, ele está certo. Na maioria das vezes, toda a nossa motivação surge da competição que existe entre as pessoas. Agora, existem outras forças motoras, existem outras motivações que também governam a nossa vida. Salomão está dizendo que essa é a principal de todas. Mas existem outras, e eu quero falar sobre isso nessa noite. Porque existem duas formas de viver a vida. Você pode viver a sua vida por necessidade, ou você pode viver a sua vida por propósito. A maioria das pessoas que vivem esse estilo de vida, elas vivem essa vida movida por necessidades. Então todo dia você acorda de manhã, você faz a sua lista de necessidades e corre atrás de suprir suas necessidades. E é assim a vida da maioria das pessoas. Mas essas mesmas pessoas que têm incansavelmente buscado suprir suas necessidades, elas ainda assim, elas têm uma sensação de vazio, de falta de sentido na vida enorme. Por que isso acontece? Porque nós não fomos criados para viver, para suprir nossas necessidades. Nós fomos criados por Deus para que Ele suprisse nossa necessidade enquanto nós cumpríssemos propósito. Eu quero mostrar para vocês isso na palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, coloca na tela. A partir do verso 26, preste bem atenção nisso aqui. Se a gente quer encontrar respostas para a nossa vida, uma das coisas mais sábias que a gente pode fazer é ir na Gênese. O que é a Gênese? É o início. É ir na Gênese humana. O que está escrito a respeito da Gênese humana? Quando Deus faz, a não ser que você seja um evolucionista, e você creia que a gente veio, que o tudo que existe veio do nada, de uma explosão, que do nada criou toda a complexidade da vida, a não ser que você creia nisso, você vai acreditar no que nós vamos ler aqui. Eu acho que exige mais fé crer no evolucionismo do que crer na Bíblia.
que o tudo surgiu do nada. A nível de analogia é mais ou menos assim. Imagina que um caminhão cheio de trigo, farinha, ovo, leite, manteiga está numa estrada. De repente esse caminhão cheio de farinha, manteiga, ovo, leite, ele bate, capota. Quando chega a perícia no local, eles encontram dentro do baú que estava cheio de trigo, leite e ovo, um bolo pronto. Faz sentido? Vocês acham que é possível isso acontecer? Nós que não. Se você diz que sim, pelo amor de Deus, me entenda a sua lógica. Como é que um caminhão cheio de trigo, ovo, ele capota e chega lá e tem um bolo pronto? Precisa de uma mente fazendo isso, precisa de um arquiteto, precisa de fogo, precisa de temperatura, precisa de uma série de coisas. E aí dentro de uma forma bonitinho, porque o universo é perfeito. Ele é milimetricamente perfeito. Qualquer variável alterada no nosso universo, a gente não existe. Então ele é perfeito demais para ser obra do acaso. Tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse, meu irmão. Estava vendo inclusive um podcast de um irmão presbiteriano, chamado Marcos Eberlin. Eu aconselho para quem não conhece, nunca ouviu falar. Ele é um cristão e ele explica muito bem todas essas questões. Mas enfim, se você acredita que Deus fez... Irmãos, eu fico até com dúvida agora aqui. Quem acredita que foi criado por Deus aqui? Levanta a mão. Que não veio da bactéria. A teoria da evolução, a questão da macroevolução já lá de Darwin, isso já é uma outra história, mas tem uma história antes, que a poeira cósmica se juntou e que criou todas as coisas, e que o átomo é uma coisa de doido. Então isso aqui é mais crível. É mais crível. É mais crível um Deus poderoso que colocou dentro de nós senso de moral. Se tudo fosse obra do acaso, de onde vem senso de moral, do certo e errado? Por que eu acho que matar minha mãe é errado, gente? Se a gente só obra do acaso, de onde vem esse senso de moral? Vem de Deus, porque Ele nos fez. E é isso aqui que eu quero falar. Tem nada a ver com a pregação, tudo que eu falei até agora. Mas talvez Deus esteja querendo falar alguma coisa com alguém aqui nessa noite. Deixe de ser evolucionista e creia na Bíblia. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, propósito: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. O propósito inicial de Deus é, Ele nos cria a imagem e semelhança dEle, e depois diz para o homem e para a mulher: multipliquem isso. Multipliquem-se, multipliquem a imagem e semelhança de Deus e espalhem essa imagem por toda a terra. Sabemos que Adão e Eva falharam nessa missão, eles pecaram. Mas Deus nos criou para viver de propósito, pelo propósito. Com a queda acontece o quê? Agora a gente precisa suprir necessidades. Adão cai e Deus diz para ele como das consequências da queda: do suor do teu rosto comerás. Como consequência da queda agora, nós temos que suprir nossas necessidades. A partir daí, nós temos uma forte tendência de viver somente para suprir nossas necessidades. Isso é um grande problema. Por quê? Porque não há nada mais forte para nos afastar de Deus e do seu propósito do que nossas necessidades. Quanto mais necessidade você enxerga na sua vida, mais você se distancia do propósito de Deus para a sua vida. Agora, o que a maioria de nós
não entende é que quando você vive pelo propósito, Deus supre suas necessidades. Agora, quando você vive pela necessidade, você se distancia do propósito. E esse é um grande problema da igreja. Nós temos uma igreja que, inclusive, muitas vezes, se você for analisar a gênese da nossa prática cristã, a gente vem à igreja para Deus suprir uma necessidade. É porque temos uma necessidade, nós não temos propósito. A gente não vem aqui dizer: Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, qual é o seu plano para a minha vida? Não. A maioria de nós está enfrentando algum tipo de problema, ou alguma escassez, ou alguma limitação, ou seja, existe alguma necessidade na nossa vida, e a gente vem à igreja para que as nossas necessidades sejam supridas. Agora, calma, não quero dizer que isso é pecado, eu só quero dizer que isso não é tudo, e nem é suficiente, porque eu já vi inúmeras pessoas tendo as suas necessidades supridas e voltando para o mesmo lugar de dor, e voltando para o mesmo lugar de sofrimento, porque toda necessidade humana suprida, mesmo que por Deus, ela é provisória. Agora, nada, eu falei isso na última mensagem, nada é tão pleno, eterno, constante e firme quanto o propósito de Deus para mim e para a sua vida. À medida que nós estamos andando pelo propósito, Deus está suprindo nossas necessidades. Olha só, eu vou dar um exemplo básico para você. Jesus chama os 12 apóstolos, Pedro é um deles. Chega um momento que eles têm que pagar um imposto lá. Jesus pergunta de Pedro: Pedro, é justo pagar imposto, os de dentro, os de fora? Os de dentro pagar imposto? Pedro: não, acho que só os de fora deveriam pagar. Jesus: eu concordo com você, mas para que ninguém se escandalize, nós vamos pagar o imposto. Aí Jesus dá uma ordem para Pedro: vai lá na boca do peixe, pega a moeda e paga o meu e o teu imposto. O curioso dessa história é que Pedro, ele abriu mão de viver por suprir suas necessidades como pescador para seguir Jesus. Mas no momento que ele está seguindo Jesus, surge uma necessidade. No meio, quando essa necessidade surge, quando ele está vivendo o propósito, Deus diz assim: ó, agora você pode voltar lá, faz o que você fazia, porque você é bom no que você faz, pega o recurso que você precisa, cumpre o propósito e volta a caminhar comigo. Quando nós estamos caminhando no propósito, Deus sempre vai suprir nossas necessidades, é uma promessa. Agora, nem sempre, quando você se levanta todas as manhãs, somente para sanar as suas necessidades, acredite, a cada dia que você acorda dessa maneira, você está indo um pouquinho mais longe do seu propósito. E você sente isso no seu coração, você sente o distanciamento, você sente que você está indo para longe, você sente: puxa, eu deveria estar cumprindo o meu propósito, mas aí você não consegue mais romper esse ciclo vicioso, onde você... Pedro, eu imagino que Pedro poderia pensar assim: uau, pesquei e saiu dinheiro da boca do peixe. Será que se eu pescar de novo, vem dinheiro de novo? Ele poderia se deixar seduzir pelo processo e se distanciar do propósito. Sabemos que Pedro não fez isso, mas a maioria de nós faria. Mas a maioria de nós, quando tem uma necessidade suprida, a gente quer continuar fazendo aquilo que supriu nossa necessidade, ao invés de continuar olhando para o propósito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Deus tem nos chamado para viver uma vida de propósito e não apenas uma vida de suprir necessidades. E aí, o que Jesus veio fazer, queridos? O homem peca, cai, agora passa a viver por necessidade. Jesus vem e a proposta de Jesus é: eu quero controlar a sua vida, eu quero cuidar de você, eu quero suprir você, eu quero que você pare de viver pela necessidade e você volte a viver pelo propósito. Quer ver um exemplo disso? Mateus capítulo 6, sobre as preocupações da vida. Coloca aí, eu não te dei esse texto, mas coloca Mateus 6 aí, a partir do verso 14, eu acho. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia, fica mais fácil. Não, passa um pouquinho mais. Não, vai, isso é do jejum. Pode ir. Vai indo. Aí, volta lá. 27 já dá. 26. Observem as aves dos céus. Ele vai começar a falar sobre as preocupações da vida. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem,
nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Deus, Jesus já está indicando aquilo que Deus fez no Gênesis. Eu vou cuidar de você, enquanto você cumpre propósito. E aí ele continua: não tem vocês muito mais valor do que elas? Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? É inútil se preocupar. É inútil você ficar fazendo força mental e gastar energia mental com aquilo que você não é capaz de mudar. É inútil. Jesus está dizendo isso. Inclusive isso aqui é remédio para a ansiedade, tá, querido? Remédio para a ansiedade é você aceitar a sua incapacidade, a minha impotência, mas ao mesmo tempo que eu reconheço a potência de Deus e que Ele cuida de mim. Esse é o remédio para a ansiedade. Continua. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Por que viver pela necessidade, se você pode viver pelo propósito? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Aí eu quero abrir parênteses. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. É importante abrir um parênteses sobre quem são os pagãos. Os pagãos não são os ímpios. A gente tende a ler esse texto e achar assim: são pagãos, são todas as pessoas que não têm Jesus ou não são crentes. Não. Pagão, nessa época aqui, é todo aquele que servia a um Deus de uma determinada forma. Uma prática pagã é: eu faço alguma coisa por Deus e Ele faz alguma coisa por mim. Isso é uma prática pagã. Então, o camarada servia lá, o Deus da colheita. Eu quero ter uma colheita, então eu vou lá, eu vou ofertar alguma coisa para o Deus da colheita, e o Deus da colheita abençoa a minha colheita. Isso é ser pagão. É ter uma relação de troca com uma divindade. Isso é paganismo. Você entende isso? É esse tipo de relacionamento que muitas vezes, fundamentado na necessidade que a gente tem com Deus, a gente é cristão pagão. Um cristão pagão. Porque a gente só se relaciona com Deus pela necessidade, nunca pelo propósito. Aí ele diz: mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. E o versículo chave: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Deus tem chamado a gente para voltar para o plano original, onde a gente vive pelo propósito e Ele supre a necessidade. Esse sempre foi o plano de Deus. Eu não estou falando de uma vida ociosa e sem trabalho. Eu estou falando de uma vida onde o meu coração, ele está dependendo, ele está confiando em Jesus. Eu não trabalho pelas minhas necessidades. Inclusive na hora que eu vou fazer escolhas, eu tenho a necessidade de um lado e eu tenho um propósito do outro. Se eu tenho um relacionamento com Deus, fica muito fácil fazer essa escolha. Nós vamos já falar sobre essas coisas um pouquinho mais. Mas é quando eu vivo por propósito que eu estou no centro da vontade de Deus. Aí eu queria... Eu tenho uma mente, irmãos. A minha mente... ela é muito científica, digamos assim, é muito positivista. Ou seja, eu gosto de ficar observando evidências. Eu penso cientificamente, fazer observações empíricas, observar o que funciona, o que não funciona, o que na prática dá certo, o que não dá certo. Dentre todas as observações que eu faço, tem uma que ela é muito evidente. Eu vejo Deus cuidando de todos aqueles que vivem pelo propósito. Ao mesmo tempo que eu vejo tanta angústia, preocupação, sofrimento, vazio, tristeza no coração daqueles que estão o tempo todo buscando suprir suas necessidades. Eles nunca estão plenos. Até porque nessa vida sempre vai nos faltar algo. Ainda que você tenha todo o dinheiro do mundo, ainda vai te faltar algo, acredite. Pode não te faltar no campo financeiro, mas vai te faltar familiarmente, vai te faltar existencialmente.
Existencialmente. Existo porque quantas pessoas estão dentro de uma mansão, olhando para essa mansão e dizendo: para quê mesmo? Por que eu tenho isso aqui? Chorando por uma companhia, por uma família. Então não existe nada mais poderoso do que viver pelo propósito. Nada nos faz tão feliz e nos completa do que viver por um propósito. O Senhor, Ele quer restaurar isso em nós hoje. Você vai sair daqui determinado a não mais viver para suprir suas necessidades, mas para viver o propósito de Deus na sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 13. Nós temos aquele propósito inicial em Gênesis. Jesus então vem restaurar isso, e aqui está em Efésios 4:13. Qual é o objetivo? O nosso objetivo: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o nosso propósito: ser iguais a Jesus. Sermos iguais a Jesus. Esse é o nosso propósito: sermos iguais a Jesus. Uma vez que eu sou igual a Jesus, todas as outras coisas vêm junto. Todas as outras coisas. Ganhar vidas, discipular pessoas, ajudar pessoas em necessidade, amar as pessoas. O propósito final é sermos iguais a Jesus. Deus tem um plano específico para cumprir em você, através de você. Mas primeiro Ele precisa que você decida ser igual a Ele. Para você ser igual a Ele, você precisa se render a Ele. E aí, dentro desse contexto todo que eu acabei de introduzir para vocês, eu quero trazer algumas outras situações que controlam a nossa vida, algumas outras necessidades, além da financeira. Eu ainda vou voltar na financeira porque eu quero mostrar um texto bíblico para vocês, mas eu quero mostrar algumas outras coisas para vocês. Muitas pessoas, elas são controladas e dirigidas pela necessidade de aplacar a culpa que elas carregam consigo por algum episódio traumático da sua vida. Muitas pessoas. É igual Caim. Coloca Gênesis 4:12. Pessoas que vivem pela culpa, elas passam a vida toda fugindo de remorso pelos erros que cometeram na vida. Elas não conseguem. E aí eu vejo muito Caim nesse processo. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. É como muita gente está dentro da igreja. Fugitivo e errante. Fugindo de encarar os erros que cometeu na vida. Evitando de lidar, vivendo em estado perpétuo de negação. De encarar os fatos, de lidar com a realidade. Se sente tão culpado por erros que cometeu na sua história, por falhas que cometeu na paternidade, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais, que você não consegue. A única coisa que você sabe fazer é fugir, e está errante no mundo. O que é alguém errante? Alguém que não tem rumo, não tem direção, não sabe o que fazer da vida. Você simplesmente está sobrevivendo. Quando você não tem propósito, quando nós não temos propósito, nós não vivemos, sobrevivemos. Porque viver implica saber que você tem um destino, que você vai para algum lugar. Se eu estou simplesmente deixando os dias passarem e fundamentando, talvez, dando algum sentido para a minha existência com as coisas materiais que eu conquisto, querido, eu só existo. Não tem nada superior além. Você imagina, minha vida toda eu quero comprar uma casa. Aí depois, lógico, aí entra a vida comum que todo mundo aqui sabe, entre os processos de substituição. Alcançou a casa, novo propósito. Alcançou o novo propósito, eu vou comprar um barco, eu vou comprar um jet ski, eu vou comprar um sítio, eu vou comprar um ônibus, eu vou comprar uma nave espacial, eu vou para Marte. É porque quando... E irmão, você sempre vai substituir, velho.
Você vai ficar nesse processo de substituição porque tudo que você tem de propósito na vida é conquistar coisas. Aí, por conta do quê? Porque você não tem coragem de encarar a sua história, assumir talvez os erros do seu passado, se arrepender deles e continuar. Segue sua vida, Deus tem um plano para você ainda. Você não precisa passar a vida toda se culpando. Seu passado não determina o seu futuro. Você não é prisioneiro dele. Queridos, vocês sabem, eu ensino muito aqui sobre a influência do passado no presente, mas nunca com o intuito de dizer que isso é uma muleta para você passar a vida toda se escondendo atrás do seu passado. Não. É só para você entender sua história, se arrepender, deixar o que tiver que deixar e dizer: opa, agora eu entendo, eu tenho um futuro em Deus e vou vivê-lo. Vou viver esse propósito, não serei escravo da minha história. Muitos de nós estão vivendo assim, dirigidos, controlados pela culpa. Quando tem que tomar decisões, quem é que decide? A culpa. Às vezes, como é que alguém que é controlado pela culpa? Quando tem que dizer não, diz sim. Quando é para dizer sim, diz não. Pessoas controladas pela culpa, elas sempre estão dando a resposta inversa daquela que deveriam dar. Estão sempre tentando agradar alguém, aplacar o sentimento de culpa e de erro dentro de si. Meu irmão, sai dessa vida. Deus não planejou que você vivesse assim. Normalmente as pessoas que vivem pela culpa, as lembranças as controlam. Elas vão tomar decisões e tem que fazer escolhas na vida, e as memórias, elas vêm. Quando essas memórias vêm, elas te jogam lá embaixo, te paralisam. Lembra como tu era? Agora tu é santo, é? Agora tu quer fazer a obra. Mas lembra como é que tu era? Lembra o que tu fez com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos? Aí a culpa vem, invade o teu interior. Aí você, controlado pela culpa, diz: não posso, não devo, não farei, não avançarei, não decidirei. Tomado por culpa, controlado por ela, está sendo dirigido pela culpa ao invés de pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Você não pode. Nós não somos prisioneiros dos nossos erros. Por isso, Cristo morreu na cruz, para que nós pudéssemos nos arrepender e viver uma nova vida. Abrace essa nova vida em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero trazer: existem pessoas que são dirigidas e controladas pelo rancor e pela raiva. Essas pessoas, elas se apegam às mágoas sem jamais lançar mão do perdão. Elas não conseguem superar os seus problemas com as pessoas. Isso é muito triste. Em vez de aliviarem a sua dor através do perdão disponível na palavra de Deus, elas ficam revivendo o momento de dor e fomentando a falta de perdão no seu interior. Aí, quem controla a sua vida quando você vive assim? A mágoa. Não é Jesus. Mas eu venho à igreja, pastor. Ok, maravilha. Mas ainda quem controla a sua vida é a mágoa. Porque na hora que você vai tomar decisões e tem que fazer escolhas, é a mágoa. Porque às vezes tem pessoas que estão assim, fulano vai estar lá? Vou não. Mesmo que Deus chegasse para essa pessoa e dissesse: eu te quero naquele lugar, não vou porque fulano vai estar lá. Não vou. Mas eu quero que você esteja lá. Não vou. Bate o pé com Deus e diz: não farei. Não farei porque alguém que eu tenho mágoa está lá. Porque eu vou ter que lidar com fulano. Porque eu vou ter que conviver com ciclano. Então não farei. Mas Deus está dizendo: mas esse é meu plano para você. Perdoe. Não perdoarei. Quem controla a sua vida? A mágoa. A mágoa controla a sua vida, não é o Espírito Santo. Mas eu venho à igreja. O que me encuca nesse processo, eu sempre falo disso, é porque sempre nesses processos tem uma falsa expectativa. É assim: a vontade de Deus é uma para mim. Eu deliberadamente decido, não vou fazer. Mas a gente acredita que o fato de vir à igreja nos dá o direito de viver as promessas de Deus. Não, gente.
Não. Não é assim que funciona, não. É obediência. É a obediência que nos dá acesso, que nos valida, que nos autoriza. Quanto mais obediente eu sou, mais bênçãos de Deus virão sobre a minha vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, pare de ficar alimentando rancor até que isso um dia vire raiz de amargura no seu coração. E quanto mais você desobedece a Deus em perdoar, pior fica a sua condição emocional e consequentemente a sua vida. Você precisa viver assim. Deus deixou um mecanismo na Bíblia. Mecanismo esse que eu tenho certeza que você quer para você. Você quer ser perdoado. Por que você não perdoa? Por que você nega aos outros aquilo que você faz questão de ter? Te parece justo isso? Não me parece justo. Sonegar perdão quando eu quero perdão é, no mínimo, querido, injusto ou hipócrita. Se eu quero perdão, eu tenho que liberar perdão. E acredite, todo mundo aqui precisa ser perdoado. Não tem um de nós aqui que não precise de perdão. Então nós não podemos, em hipótese alguma, sonegar perdão para quem quer que seja. Ah, mas o senhor não sabe o nível da ofensa que me fizeram. Eu quero dizer que você não sabe o nível da ofensa que você causou em Deus com seus pecados. Por isso você diz isso. Porque no dia que você parar para refletir o quanto a sua vida toda ofendeu a Deus, e ainda assim Ele disse: eu te perdoo e te amo e morri por você. Por isso Ele diz, quando Ele conta a parábola do credor incompassivo, né? Por isso que há uma expectativa de Deus que a gente reproduza quem Ele é. É como se Ele dissesse: querido, se eu te perdoei, só faz o que eu fiz por você. Perdoa também. Para de ficar arrumando argumentos na tua mente para não perdoar e começa a fazer o processo oposto. Começa a procurar evidências bíblicas para perdoar. Começa a buscar motivos em Deus para perdoar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha só o que Jó disse no capítulo 5, versículo 2. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. O ressentimento mata. Enquanto você está vivendo pelos seus ressentimentos, você está se distanciando do propósito de Deus e está morrendo dia a dia. Perceba que no coração de alguém magoado, a primeira coisa que morre é o interesse em fazer as vontades de Deus. É simultâneo. Então não deixe isso acontecer com você. E comece a liberar perdão, se for o caso, agora. Em nome de Jesus. Você já pode ir no seu espírito fazer orações e dizer: Deus, eu já estou perdoando fulano. Estava com raiva dele. Senhor, eu estou perdoando esse clã. E comece a liberar perdão. Uma outra necessidade pela qual a gente vive, a necessidade de nos proteger. Então, pela necessidade de nos proteger, a gente é dirigido pelo medo. Quem define o que a gente faz ou deixa de fazer é como a gente se sente em relação àquele desafio ou àquela situação. O medo é uma autoimposição. Você impõe a você. Você cria, é um cárcere que você se coloca nele. Querido, então a gente precisa tomar uma decisão. E é o que diz 1 João capítulo 4, versículo 18. Nós precisamos pegar as armas espirituais, mas acima de tudo, o que Jesus fez por nós. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Você sabe por que a gente vive com medo? É o Deus que você criou na sua mente. Você criou um Deus que castiga. Você acredita num Deus mau. Você acredita num Deus carrasco, vingativo, mal-humorado. Então você pensa: se eu errar, Ele vai me punir. Não. Eu falei isso aqui domingo passado. A gente não pode acreditar nisso. Não, mas tem algo acontecendo na minha vida que foi Deus que fez. Não, foram suas escolhas.
Ele tentou te alertar várias vezes, não vai por aí não. Não, esse caminho não vai dar ruim para ti. Mas você fez o quê? Você insistiu, não, comigo vai ser diferente. Deu errado para os outros, mas comigo vai ser diferente. Aí você está no mesmo lugar de todo mundo agora. O que você tem que fazer? Você tem que entender que não é Deus te castigando, que Ele te ama. Você nunca vai conseguir ter segurança em Deus e nunca vai vencer o medo enquanto você não entender que é quando você crer que é amado, que o medo vai embora. A maioria de nós acha que a maneira de eu vencer o medo é ter coragem. Não. À luz das Escrituras, a maneira de você vencer o medo é você saber que você é amado. Porque quanto mais amados somos, mais seguros nos sentimos. É assim nos nossos relacionamentos. Como é que uma mulher se sente segura com seu marido? Quando ela sabe que ela é amada. Ela não precisa de um machão violento que diga para ela assim: vou dar porrada em todo mundo que mexer com você. Não, ela não precisa. Precisa, irmãs? Vocês precisam de um homem assim? Ou vocês só precisam de um homem que diga assim: eu vou cuidar de você porque eu te amo. E aí o teu coração se enche de segurança, minha irmã. Você diz: que homem? Eu tenho um homem. E você não se sente desamparada, você não se sente abandonada, você se sente segura, sem medo. Eu não tenho medo de você ser traída, eu não tenho medo de você ser abandonada por esse homem, porque eu sei que ele me ama. Agora eu quero te falar de um amor infinitamente melhor e maior do que o amor de qualquer homem. O amor de Cristo provado na cruz. Uau! Você não queria que alguém morresse de amores por você, minha irmã? Jesus morreu. Ele morreu. Ele morre de amores por você. A gente só precisa crer. Por que você vive controlado pelo medo? Por que é o medo que está determinando todas as coisas na sua vida? Porque você ainda não descobriu quão amado e quão amada você é. O perfeito amor lança fora todo medo. E quem te amou foi o perfeito. Ah, meu irmão. Ah, se você entender isso, sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Para quê? Porque viver controlado pelo medo, se você tem um Deus que pode tudo por você. Eu lembrei dessa canção agora. Eu acho que eu ainda citei errada a letra, mas é mais ou menos por aí. Para que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Para que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Eu não canto porque eu sou péssimo cantando. Senão eu cantava para vocês. Mas eu reconheço minhas limitações. Então não é minha praia. Mas você sabe da canção que eu estou falando. Já fica até de sugestão para os irmãos do louvor. De repente a gente pode cantar ela depois, né? Jesus, o perfeito amor expulsa todo medo. E você não precisa viver controlado pelo medo. E por último, eu quero voltar para a questão do materialismo. Nós começamos falando dele, eu quero concluir falando dele. Muitos são dirigidos, seu objetivo na vida, os impulsos interiores do coração de algumas pessoas está em adquirir coisas, em conquistar. Baseia-se no conceito de que quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. Eu quero contar a história de um rei para você. Coloca aí 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 para você, na tela. Quero contar a história desse rei aqui. Eu vou ler esse texto, mas eu aconselho depois, você pode ir lá na Bíblia, em Reis, no livro de Reis. Dá uma estudadinha na história desse rei. Eu vou resumir a história para a gente. Naquele tempo, o rei Ezequias, ele ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. O que acontece aqui depois? Ezequias, ele vai na presença de Deus e ele ora. Ele disse: Deus, eu tenho sido fiel. O Senhor conhece a minha fidelidade. Ele praticamente ele expõe a vida que ele levou de fidelidade a Deus. E ele realmente foi um rei muito fiel a Deus. Então Deus faz algo com ele.
Ele pede para o profeta voltar e diz: volta lá e diz para ele então que eu estou dando mais 15 anos para ele. Só que perceba que tinha um propósito aqui: ponha em ordem a sua casa. E ele ganha mais 15 anos. Jesus está dizendo, Deus está dizendo: você vai morrer, você precisa só botar sua casa em ordem, porque eu vou te recolher. Aí ele pede um pouquinho mais de tempo. Deus concede, mas o propósito não morre com ele não. Não para aí não, pelo fato de ter dado 15 anos. Só que o que Ezequias faz? Diferente do que se esperava, ele não coloca a casa dele em ordem. Você vai ver que a vida de Ezequias é viver em função de conquistar. Ele recebe uma comitiva da Babilônia, aí ele começa a mostrar toda a riqueza dele. Está vendo aqui? Aqui são os celeiros onde eu guardo o ouro, a prata. Aqui são os celeiros onde eu guardo o vinho, o azeite. Ele começa a se gloriar com tudo isso. Ele mostra para os inimigos tudo, inclusive essa é a ruína dele. Mais tarde, esses mesmos babilônios que observaram tudo, viram as fraquezas das defesas daquela cidade, conquistaram essa cidade. Mas o pior não é isso. O pior é que quem assume o trono no lugar dele é Manassés. Manassés foi um rei horrível. Inclusive, quando ele foi confrontado, ele chegou a oferecer o próprio filho em sacrifício a Moloque. Isaías se levanta e vai confrontar Manassés. Manassés pega Isaías, coloca dentro de um tronco de árvore oco e diz assim: me dá uma serra aí que eu vou serrar esse cabo no meio. E serra Isaías no meio. Quando Deus disse assim, ó, tu vai morrer, ajeita a tua casa, tu vai morrer, Deus sabia o que ele estava dizendo. Israel mais tarde vira prisioneiro da Babilônia porque ele não morreu. Às vezes a gente não sabe o que a gente está pedindo, irmãos. A gente não sabe o que a gente está pedindo. Deus sabe das coisas. Nesse caso aqui eu pergunto para você: não era melhor Ezequias ter morrido? Toda uma nação sofreu. Manassés era filho de Ezequias, porque Deus tinha dito para ele: coloca a tua casa em ordem. O que Deus estava vendo? Estava vendo o que Manassés se tornaria. A negligência de um pai. Deus está dizendo: olha, meu irmão, teu propósito é cuidar da tua casa agora. Por favor, cuide da sua casa, vou te recolher. Mas antes, o propósito é: cuide da sua casa. Mas Ezequias, ele vivia pela necessidade de se sentir poderoso, de se sentir feliz com as conquistas financeiras dele. Esqueceu da família dele. Manassés se tornou um dos piores reis que já governaram Israel, que inclusive levou ao cativeiro. Às vezes a gente tem que confiar em Deus, irmãos. O propósito de Deus é a melhor coisa para nós. Ele negligenciou o propósito dele. Agora, a pergunta que cabe aqui para nós é: e você e eu? E nós? Somos diferentes? Estamos fazendo diferente? No que diz respeito a cuidar da sua família, no que diz respeito a cuidar da vida dos outros, no que diz respeito a abençoar os outros, a não viver somente para você, a não ficar somente pensando em construir riqueza, como você tem vivido? A gente percebe que foi um desastre o que aconteceu na vida de Ezequias. Mas eu oro para que seja diferente na nossa vida, para que a gente faça escolhas diferentes, porque sabe, Einstein, eu estava outro dia conversando com o Yuki, Einstein disse um negócio: burrice é você querer fazer as coisas do mesmo jeito e ter resultados diferentes. E me perdoem pelo termo, é burrice mesmo que ele usa, né? O termo burrice. Eu quero manter a minha vida do jeito que está. Eu só quero vir à igreja e quero que Deus mude tudo aquilo que me é desagradável. Não, gente, não é inteligente isso. Não faz sentido. Não tem lógica. Você quer fazer todas as coisas do mesmo jeito, mas quer resultados diferentes.
Faz sentido para você? Para mim não faz o menor sentido. Se nós queremos resultados diferentes na nossa vida, precisamos fazer escolhas diferentes, tomar atitudes diferentes, caminhos diferentes. Isso inclui vir à igreja, mas muito mais do que vir à igreja. Abrir o coração para o Evangelho, abrir o coração para Jesus Cristo, abrir o coração para a sua palavra e deixar-se governar por Ele. Isso é uma vida com propósito. E eu quero finalizar nessa noite só mostrando para você alguns benefícios de viver uma vida com propósito. Primeira coisa, quando você vive uma vida de propósito, a sua vida começa a fazer sentido. Existem estudos até que demonstram que uma das coisas que acontecem com pessoas que vivem depressão é que elas perderam o sentido de propósito da vida. Elas não sabem por que elas existem. Todas as coisas perdem o sentido. Tudo fica cinza. Quem já passou por depressão sabe o que eu quero dizer quando eu digo que tudo fica cinza. Tudo perde a cor, o sabor, a razão. Por isso a gente precisa de um propósito na vida. Mas muito mais do que conquistar coisas, muito mais do que viver fugindo, muito mais do que viver com medo, muito mais do que qualquer coisa nesse sentido. Viver um propósito eterno. Porque propósito aponta para a eternidade. Deus está te chamando para viver um propósito. A sua vida vai começar a fazer sentido quando você estiver dentro do propósito de Deus. Nada vai te fazer tão feliz como estar no centro da vontade de Deus, como estar fazendo aquilo que você foi criado para fazer, como ser aquilo que você foi criado para ser. Nada vai te fazer mais feliz nessa vida. Eu tenho certeza que nós experimentamos durante toda a vida algumas doses de felicidade em certos aspectos da vida, quando a gente está com pessoas agradáveis, quando a gente come coisas que a gente gosta, quando a gente frequenta lugares agradáveis. Mas nada, nenhuma dessas coisas se compara a viver uma vida no centro da vontade de Deus, vivendo seu propósito. Nada preenche tanto, nada se encaixa tanto dentro do teu ser, ao ponto de trazer plenitude. É como você, irmãos, eu sinto assim, eu vou te compartilhar minha experiência nesse sentido. Às vezes eu estou em casa, depois de passar um dia exaustivo, às vezes, por exemplo, sábado eu vim para cá, aí de manhã eu dei discipulado, aí de tarde eu fui ajudar um discípulo, aí depois eu vim aqui para o sair do louvor, depois eu fiquei para uma reunião, eu cheguei em casa 1h da manhã extenuado, sentei na minha cama e disse: cara, que vida maravilhosa. Não falamos isso, meu bem? Quando eu chego destruído, de cansado em casa, porque eu passei o dia cumprindo a vontade de Deus, nada me deixa mais feliz. Nada. Eu disse: ai, que vida boa! Que sensação de plenitude sobrenatural no meu ser, que comprar qualquer coisa não traz. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, não. Estou dizendo que elas não são plenas. O salmista disse: ó, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não é nada me faltará, é de nada terei falta. Quando eu tenho Deus, eu estou pleno. Uau, eu não tenho uma mansão, mas eu não sinto falta de não ter uma mansão. Tem muita coisa que eu não tenho, mas eu não vivo morrendo porque eu não tenho. Eu sou muito feliz pelo que já tenho. Cara, e que vida! Que vida! Você precisa sentir isso. E só uma vida no propósito te dá isso. Você precisa entender isso. Isso é sobrenatural. 2, conhecer o seu propósito simplifica a sua vida. Ontem nós estávamos aqui na reunião com o louvor. Eu vou compartilhar um bastidor aqui do louvor com os irmãos. E a gente veio para a reunião e eu disse: gente, nós vamos ter uma reunião onde nós vamos definir qual é o propósito do grupo de louvor. E aí, obviamente, algumas pessoas estavam preparadas. Não, vamos definir o que é propósito, vamos falar. E o Espírito Santo na hora disse assim: olha, gastou 1 hora orando. A gente colocou uma canção aqui e foi quase 1 hora orando. Oração. E aí, quebrantamento aqui, quebrantamento ali, choro acolá. No final, a gente olhou assim, depois de um tempo desse, a gente precisa definir o que é propósito. Propósito é glorificar, exaltar e revelar Jesus. Para isso nascemos. Nada nos faz mais pleno. Aí eu lembro, acho que foi até o Wenders que falou, ele disse assim: faz tempo. Não, ele disse: eu queria tanto que a minha vida voltasse para esse lugar de simplicidade. Porque essa é a verdade.
propósito simplifica a nossa vida. Sabe por que a nossa vida é complicada? É porque a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui e a gente atira para tudo quanto é lado, querendo ser feliz, querendo encontrar felicidade. Aí uma hora a gente está querendo uma coisa, outra hora a gente quer outra. Outra hora a gente diz assim, não, se eu casar vou ser feliz. Não. Se eu ganhar dinheiro, não. Se eu comprar um sítio, não. E aí você não sabe mais o que te faz feliz. Deus e o propósito dele para a sua vida te faz feliz. Essa é a grande verdade. A gente está perdido, desnorteado. Quando o propósito vem, ele simplifica tudo na nossa vida. E aí, inclusive minhas escolhas ficam mais fáceis. Eu tenho que fazer uma escolha, peraí, eu tenho de um lado o propósito, do outro eu tenho necessidade. Se contribui para o meu propósito, eu faço. Se não contribui para o meu propósito, eu não faço. Simples. Propósito simplifica a vida. Sua vida é complicada porque você não tem propósito. Sua mente fica assim, meu Deus, o que eu faço? Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo fazer aquilo? Será que eu devo fazer assado? Aí você fica com medo. Aí depois vem o medo. Mas e se não der certo? E se não for isso aqui? E você nunca sabe de nada, e angústia. E ao mesmo tempo que você quer fazer um monte de coisa, você não faz nada. Porque você não sabe qual é o seu propósito. Quando você sabe qual é o seu propósito, sua vida fica muito mais simples. E você começa a observar o fluir de Deus de maneira sobrenatural na sua vida. E por último, colocar seu propósito, conhecer o seu propósito, direciona a sua vida. Se é um propósito definido, você vai continuar mudando os seus rumos. Isaías, capítulo 29, se eu não me engano, versículo 14, se não estiver errado, depois você me corrige. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Você quer paz? Descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida. Se abra para o propósito de Deus para a sua vida. Alguns já sabem. Alguns aqui já sabem qual é o propósito de Deus para as suas vidas. Só fogem do propósito de Deus para a sua vida. Se abra para o propósito de Deus na sua vida e você vai receber a paz que excede todo entendimento. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus.